Estamos iniciando mais uma edição do programa Insight pela sua rádio Pelotense AM 620, a rádio que todo mundo ouve. Na produção e apresentação, Leandro Freitas, na direção geral, Paulo Goss, direção executiva, Luciana Marcos, mesa de áudio, Rubem Silva, nos transmissores, Consuelo Carrasco, e aqui conosco, integrando o programa, Dr. José Newton. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Leandro, bom dia, pessoal de casa. A gente fala integrando, né? Mas é o nosso convidado. O Newton, algumas vezes já fizemos isso ao longo, né, dos programas, mas sempre é bom, porque a sintonia ela é dinâmica, né? E entender um pouco mais, né? A gente vai somando, vai acumulando. A psicanálise, né? Muitas coisas se falam na rua sobre psicanálise. Um exemplo, dos lados pejorativos, assim, né, Newton? De que a psicanálise sempre vai ao encontro da sexualidade, do sexo, né? Alguma coisa liga ao sexo. Bom, pensando nisso, conhecer um pouco o que é a psicanálise, como é que ela trabalha, né? De que forma ela trabalha? Bom, a tua pergunta é muito ampla, né? E vamos ver se nós conseguimos resumir algumas coisas para que as pessoas em casa nos acompanhem. Bom, a psicanálise, primeiro, é uma ciência que trabalha com a saúde emocional, trata de olhar as pessoas, examinar as pessoas desde o ponto de vista afetivo, trabalha com o conceito de conflitos, fantasias inconscientes, desejos, ou seja, são aquelas coisas que silenciosamente vão transtornando a vida das pessoas sem que elas saibam, situações traumáticas, fixações em fixações traumáticas. E claro, isso foi se desenvolvendo ao longo de muitos anos. Todo mundo sabe que a pessoa que descobriu e organizou a psicanálise foi Sigmund Freud, que era um médico que vivia em Viena. Iniciou a sua vida como neurologista. Freud era neurologista inicialmente, e depois, aos pouquinhos, ele foi se interessando pelos pacientes que na época eram deixados de lado, que eram aqueles pacientes chamados histéricos, os pacientes que tinham uma sintomatologia florida de histeria, que era muito mal vista pelos médicos da época, porque os neurologistas tratavam os pacientes histéricos na época. E o Freud foi descobrindo, se interessando, conversando, fez uma parceria com um professor dele de clínica médica, que também tinha um interesse muito grande na Universidade de Viena, Joseph Breuer, e juntos foram escrevendo, publicando, para dizer de uma forma simples, os primeiros artigos e os primeiros descobrimentos, e dessa forma, depois ele se descolou, ficou sozinho e seguiu adiante a pesquisa dele. E a psicanálise, então, surge dessa curiosidade de descobrir, de entender o que acontecia com aquelas pessoas que, de repente, tinham inicialmente um ataque, perdiam a consciência, ficavam de cama, tinham uma paralisia do braço, uma paralisia da perna, tinham uma cegueira, que não tinham respaldo orgânico. Então, as pessoas adoeciam gravemente, eram relegadas de alguma forma a uma espécie de depósito, ficavam depositadas nos hospitais ou em casa junto aos familiares, que também em determinado momento perdiam o interesse e deixavam aquelas pessoas abandonadas, mal vistas, discriminadas, e esses pacientes, inicialmente mulheres, o Freud foi se interessando e trabalhando com elas. E aí surge o tema da psicanálise. Isso lá por volta de 1800. Freud nasceu em 1856, com 20 e poucos anos ele já era formado, em 1882 ele já estava em Paris estudando os pacientes histéricos com o pai da neurologia, que era um francês, Jean-Marc Charcot. Depois voltou novamente para Viena, vinculado à universidade, aí ele se descola da neurologia e passa então a se interessar mais pelo que mais tarde vai ser chamado de psicanálise. Então surge dessa forma. Esse é o ponto inicial, né? Mas que também vai dar sustentação a escolas de psicologia, né? E também vai dar sustentação à parte de psiquiatria. Então, a psicologia e a psiquiatria são duas profissões separadas, que em princípio não tem nada a ver com a psicanálise, mas que depois, e a filosofia. A psicanálise ela surge muito apoiada na filosofia.
inicialmente, porque nos primeiros tempos, esses pacientes eram tratados pelos filósofos. Os filósofos tinham consultórios e tratavam os pacientes. Se nós pegarmos na Grécia Antiga, por exemplo, os filósofos tratavam os pacientes. Os romanos, os gregos, os filósofos tinham essa habilidade, digamos assim, de ter acesso aos pacientes. E a psicanálise toma muito da filosofia num primeiro momento, depois também se separa, sobretudo quando tu começa a desenvolver o tema do inconsciente, que é um descobrimento Freud. E a partir daí, junto com o inconsciente, mais tarde surge o tema da sexualidade, que nós podemos conversar um pouco mais a seguir. E isso sim, fundamentalmente o tema da sexualidade restringe, cria um muro de separação. Eu até li alguma coisa nesse sentido, que aquele Breuer, né, chegou a atender o Nietzsche. Né? Então, o Nietzsche foi contemporâneo do Freud. O Freud, inclusive, se correspondeu com Nietzsche por carta. E todos, o século XIX foi um século de grandes descobrimentos, grandes filósofos, grandes pintores, grandes maestros, grandes compositores, grandes médicos. Todos os descobrimentos importantes na história da humanidade fundamentalmente aconteceram no século XIX. A partir daí as pessoas purificaram, qualificaram, mas o século XIX é o século das grandes pessoas, que ilumina Einstein e assim por diante. Ilumina, né? Não é interessante que nessa história, a gente lendo esses pensadores, a gente vai entrando por esses caminhos, né? Agora, se não me falha a memória, o Freud, ele era judaico, né? Era judeu. Judaico. Enfim, naquele momento, vivendo naquele ambiente, não devia ser muito fácil, né? Um ambiente... Bom, tanto não foi fácil que na Segunda Guerra Mundial ele saiu resgatado, apoiado, ajudado de Viena, e se tivesse ficado teria morrido, teria sido exterminado. As irmãs dele, por exemplo, que não saíram, Freud tinha várias irmãs, as irmãs que ficaram em Viena todas foram mortas em campos de concentração. Os livros dele da biblioteca dele foram queimados em praça pública, ele foi obrigado a assistir. A biblioteca dele foi queimada em praça pública porque ele era considerado uma pessoa mal vista, com os pensamentos, com as ideias, com os pelos pensamentos ou pela origem? As duas coisas. As duas coisas. A origem, evidentemente, judia, como tu dizes, certamente tinha que ser acabada. E, além do mais, era um homem questionador, como muitas vezes nós somos aqui, claro, sem termos a pretensão de nos compararmos com Freud, no sentido de pensarmos com uma certa frequência e tudo mais. Mas as pessoas pensadoras sempre foram mal vistas, questionadas. Aliás, quando você pensa, você questiona. Né? Sim. Não existe pensamento sem questionar. Você começa a se questionar ou questionar alguma coisa. Isso incomoda. Sempre. É evidente. Por isso nós dizíamos outro dia que normalmente os maus políticos não querem educação, porque leva ao pensamento, não querem segurança, porque as pessoas ficando inseguras ficam à mercê, não tem tempo de se organizarem, e sem saúde, porque o indivíduo fica refém do próprio corpo. Então o indivíduo fica aprisionado em casa pela insegurança, aprisionado dentro do corpo pela doença e aprisionado dentro da cabeça pela ignorância. Isso é o que caracteriza o tripé da ditadura, dos governos rígidos, fortes Claro. A partir daí, Newton, a primeira coisa, né, a histeria, ela existe ainda como doença? Sim. Ou era algo que não se conhecia? Não, a histeria existe até hoje. E naquela época ele trabalhava fundamentalmente com a chamada histeria de conversão, que era a histeria que se dramatizava no corpo, ou seja, uma série de conflitos que não podiam ser pensados, e aí é onde surge o grande trabalho e a genialidade do Freud, que ele começa a dar conta. Inicialmente isso é até um trabalho do Breuer, do professor de clínica médica dele de Viena, com quem ele depois fez uma parceria e publicaram juntos os primeiros trabalhos sobre a histeria, mas que ele aprofundou e seguiu adiante, evidentemente, desenvolveu a técnica psicanalítica depois. Mas o que eles se deram conta no primeiro momento é que aqueles conflitos que não podem ser falados vão encontrar uma forma de se canalizar. Ou seja, aquilo que tu não podes pensar vai se expressar de alguma forma, ou no teu corpo, ou nos teus pensamentos, ou nas tuas atitudes, ou de alguma forma vai expressar, porque é como se fosse uma represa que transborda. Não tem como conter a água de uma represa que transborda. Ela vai sair por algum lugar, ou vai arrebentar
a represa e vai inundar, vai ser uma loucura, por exemplo, o indivíduo vai se desestruturar. O problema que está contigo, ele vai transbordar. Ele vai se manifestar em algum momento. Essa foi a grande genialidade dele. Depois, claro, ele associou isso com outras coisas, ele foi atrás disso, ele enxergou isso num primeiro momento, junto com Breuer. Logo depois, ele começou a se dar conta que nesse primeiro momento, essas histerias, que se chamavam pacientes histéricos ou histéricas, porque eram mulheres no primeiro momento, depois ele se deu conta que os homens também sofriam de histeria, eram pessoas que, por não poderem ter consciência de determinadas coisas, dramatizavam isso, canalizavam isso no corpo. Então, ele chamou de histeria de conversão. O que era a conversão? Era converter no corpo um conflito que não podia ser pensado em voz alta. Aí surge o tema da repressão como mecanismo de defesa. A repressão impedia, então, que determinadas pessoas pensassem sobre determinado conflito. Esse conflito ficava represado e se encontrava uma via de escape, uma via de dramatização. No caso, nesse primeiro momento, o corpo. Então, a pessoa, por exemplo, levava um susto, chegava em casa, por exemplo, e via o pai beijando a empregada na cozinha. E horas depois, ou minutos depois, desenvolvia uma cegueira. Então, e ao mesmo tempo não podia falar, porque o pai era severo, estamos no século XIX, a mãe submissa, certamente a separação não era permitida, como não era na época, tinha que lidar com aquilo, tinha que engolir aquela situação, manter fechado as 7 chaves. Esse manter as 7 chaves, forçado dentro dela, uma situação muito traumática, fazia com que de repente ela desenvolvesse uma cegueira. Claro, existiam canais de facilitação, existia uma personalidade que facilitava. Depois ele começou a descobrir um monte de coisa. A partir daí, correndo atrás dessas questões todas, investigando e trabalhando, ele começou a se dar conta que nem todas as pessoas desenvolviam a histeria de conversão. Algumas outras... Vamos dizer assim, a dramatização daquilo que está represado. Não é? Exatamente. Que ele vai se demonstrar ou no comportamento, ou até muitas vezes em doença orgânica. Né? No caso da cegueira, era uma cegueira que não existia, mas existia de fato. Né? A pessoa não enxergava. Não enxergava? Não enxergava. Se tu fizesse, se tu perguntasse, a pessoa estava absolutamente cega. Realmente ela não enxergava. Agora, era uma cegueira não de fundo emocional. Nós temos, embora a gente tenha nos sentidos, né? Aqui fazemos um parênteses, voltamos na história da psicanálise, né? Mas a gente tem os nossos sentidos de ouvir, de escutar, né? E eu tenho impressão, Newton, que a gente, já abordamos isso um pouco na semana passada, mas se por um lado a doença psicológica repressiva que inibe a visão, por outro lado, mesmo tu tendo visão, tu enxerga aquilo que tu quer, né? Sim. Porque o teu cérebro permite que tu enxergue como a consciente e inconsciente, né? Então, o consciente é maior que o consciente. Ele permite ou não, o que tu quer, o que ele quer que tu enxergue. Então, o que tu estás dizendo? Já avançamos alguns anos. Tu estás dizendo que mesmo naquelas pessoas que não desenvolvem um quadro histérico de conversivo clássico, que quem trabalha em pronto-socorro vê ainda nos dias de hoje, respondendo à tua pergunta, segue vigente a histeria. Mas, além do mais, quando a pessoa não tem essa facilitação na estrutura de personalidade, essas questões vão aparecer, essas inibições, vamos dizer assim, vão aparecer em outros aspectos. Por exemplo, inibindo o pensamento, inibindo a criatividade, inibindo a capacidade de amar e assim sucessivamente. Então, ou inibe o corpo através dessa paralisia, ou paralisa o pensamento, as ideias, a capacidade de amar, a instintividade, a capacidade do indivíduo fazer coisas, se ligar, ir à praia, levantar, estar de bom humor, buscar uma parceira ou então, enfim, assistir um bom programa, coisas assim. Então, de alguma forma vai se expressar. Não necessariamente, o estudo, a investigação começa na paralisia do corpo, que era muito fácil de olhar. A pessoa estava de cama, paralisada, estava em coma, por exemplo. Existem comas histéricos, a pessoa fica em coma, não responde, não fala, não se move, não caminha, não come, não toma água, não nada. Se não tem razão orgânica, Aí está. Então desconhece a razão. Bom, depois ele começou a se dar conta que isso era muito mais complexo e muito mais comum do que se imaginava, e que existiam várias formas de expressão. E aí, então, ele começa a descobrir outras coisas, e aprofundar, e criar teorias e mecanismos, vai descobrindo mecanismos, os famosos mecanismos de defesa. E ainda tem doenças, né,
principalmente cerebrais, né, Nilton, que muitas vezes não há, parece um diagnóstico ou não há um conhecimento mais aprofundado. O exemplo dela eu acho que é a enxaqueca, né? A enxaqueca tem até grupos de estudo da enxaqueca, mas ela não tem às vezes uma clareza de sintomas tem, mas de razões nem tanto, né? Então, que legal o teu exemplo, porque as dores de cabeça que não têm fundo orgânico são consideradas dores histéricas. Todos nós somos histéricos, por definição, e não tem como não ser, porque esse teria um mecanismo que funciona naturalmente. Quando nós temos uma enxaqueca, é a dramatização, é a conversão na cabeça, sobretudo, por exemplo, as dores de cabeça frontais, que são por contratura muscular, o indivíduo está tenso, contraturado, são dramatizações no corpo de conflitos. O indivíduo tem uma preocupação enorme, não tem consciência da preocupação, fica todo franzido, todo tenso, sobretudo a musculatura da testa, que é uma musculatura muito forte, as temporais, se contrai, faz a isquemia e surge a dor. O que causou mesmo a dor? O que causou mesmo a contratura? O que causou mesmo a isquemia? A preocupação. Então, o que está por trás é algo que o indivíduo não consegue pensar. No momento que nós começamos a tirar o tema e falamos sobre aquilo que o indivíduo não sabe que tem dentro dele, a musculatura relaxa e a dor desaparece. Quando se trata disso, evidentemente, temos dores que não são assim, né? Então, por quê? Porque a falta de consciência faz com que o psiquismo encontre formas de expressão. Tudo aquilo que nós não pensamos, daí a ideia de levantar a repressão e falarmos sobre aquilo que está fechado a 7 chaves dentro da cabeça do sujeito. Quanto mais elementos nós damos para que o indivíduo pense sobre aquilo que ele não pode pensar, menos ele dramatiza. Na relação com a mulher, na relação de trabalho, na relação com o corpo e assim por diante. Um indivíduo tenso, preocupado, que vive sobreexigido, cobrado, que tem que ser o melhor, que tem que correr atrás, que tem... ele pode, e muitas vezes ele fica hipertenso. As donas de casa que têm 500 atividades, que trabalham, que têm filhos, que têm a casa, que têm o marido, são, bom, além do mais, são gordinhas, fazem pouco exercício, etc., são hipertensas. O açúcar o açúcar, né, e a pressão é interessante nesse sentido, Nilton. Claro que existem razões orgânicas, né? Sim. Por exemplo, o cúmulo de sal, né? O carboidrato, né? O amido, ele se transforma em açúcar. Tem explicações claras, né? Orgânicas, né? Mais do que eu estou dizendo. Eu não sou leigo, mas a gente olha por cima, assim, né, Nilton? Agora, acontece que às vezes a pessoa não está com nenhuma dieta com açúcar, né? E apresenta números altíssimos de açúcar. Como a pressão também sobe, mesmo sendo controlada com medicamentos, né? Isso é uma coisa que custa para os pacientes em geral entenderem, e sobretudo para os médicos que têm uma formação muito organicista, entender que o orgânico e o emocional são duas caras da mesma moeda. O indivíduo vai ter a sua hipertensão, vai ter receptores, vai ter complicações que pode ser medicado, deve fazer o regime adequado, que quando come sal aumenta a pressão, tudo isso é correto, é verdadeiro, mas isso é um lado da moeda. O outro lado é aquilo que está por trás e que se manifesta através desses mecanismos todos. Então, o psiquismo humano, ele tem acesso a todas as informações que se processam dentro de nós, pelo simples fato de que está dentro de nós e que está participando intensamente de tudo que se processa, tudo que acontece, e muitas vezes determinando determinadas reações e resultados dentro de nós. Então, o fato de que uma pessoa tenha uma depressão, por exemplo, fique de cama, desenergizado, não tenha vontade de comer, tomar banho, chore, uma autoestima horrorosa, não tenha energia nenhuma, não quer dizer que não tenham receptores da serotonina e tudo mais que possam ser examinados e medicados e resolvidos. Essa pessoa certamente vai resolver o seu estado de humor, o seu estado de ânimo, mas a conflitiva que estava por trás, que levou ela a ficar de cama, para dizer de uma forma resumida, segue vigente. Ela vai encontrar uma outra forma de expressão. Se não repetir o quadro de tempos em tempos, porque o conflito segue vigente, ela vai encontrar outra forma de expressão. Foi o que aconteceu com a hipnose. A hipnose era um método de tratamento que se usava no século XIX, todos os médicos da Europa usavam a hipnose era
era como a aspirina hoje. O paciente ia no consultório, o médico hipnotizava o paciente e dava sugestões sob hipnose para que a pessoa, uma vez acordada, passasse fora do transe hipnótico, melhorasse determinadas coisas, deixasse de ter determinados sintomas. Se usava principalmente nas pacientes histéricas na época, dessas pacientes conversivas graves. O Freud também, como todo médico da época, usava a hipnose. Só que mas a hipnose, o paciente respondia aquilo que o médico sugeria, era uma sugestão. Uhum. Mas funcionava em determinados momentos. Se a pessoa estava com o braço paralisado, tu dizia para a pessoa que sob hipnose que quando ela acordasse o braço estaria funcionando normalmente, como não tinha uma lesão orgânica, era uma lesão, entre aspas, emocional, digamos assim, psíquica. Quando a pessoa acordava, muitas vezes na maioria das vezes ela movimentava o braço. Só que o Freud descobriu depois que ela movimentava aquele braço, mas tempos depois ela voltava a paralisar uma perna, ficava gaga, ficava cega ou paralisava o outro braço. Então ele percebeu que o conflito seguia vigente. O que tinha acontecido é que com uma contraordem, o médico desfazia aquele sintoma que estava ali, emocional, mas logo depois o psiquismo encontrava uma outra via de expressão, porque o conflito seguia vigente. Então ele começou a se dar conta que ele não tinha que tratar da ordem para a pessoa deixar de ser doente. Ele tinha que tratar e descobrir o que gerava a doença. Qual é a razão que o organismo mandava essa... Então, aí surge o tema da psicanálise com essa profundidade, com essa psicologia profunda que vai lá embaixo, que leva tempos, leva anos muitas vezes para descobrir determinadas coisas, porque é como uma rede de pescador, um nozinho amarra um fio que amarra outro, que amarra outro, e às vezes a gente tem que passar um tempo enorme desamarrando nozinhos para conseguir desfazer uma rede que gera um transtorno enorme no paciente, coisa que hoje em dia as pessoas reclamam muito, que tudo é muito imediatista, as pessoas querem resultados para ontem, de preferência que não se envolvam, sempre essas redes exigem um envolvimento afetivo enorme da pessoa, que ela pense, que ela reconstrua a vida, que ela associe com uma série de coisas que estão fechadas a 7 chaves, que são desagradáveis, que ela não gostaria. Então isso provoca um rechaço muito grande em quem está se tratando. A pessoa depois encontra formas as mais curiosas e às vezes até inteligentes de se escapar disso. Então, o aspecto econômico é um que as pessoas usam muito, é muito caro, é muito demorado, tem coisas mais rápidas, então fogem para técnicas, para modalidades mais... Nós vamos fazendo o nosso intervalo, são 9h25 para quem nos escuta ao vivo nesse sábado. Aliás, é um sábado bonito, né? Não há previsão de chuva para esse sábado, só amanhã. Mas nós retomamos esse assunto e até retornar um pouquinho sobre a história. É que a gente acaba misturando coisas. Infelizmente eu faço isso, eu misturo, né? Mas é curioso a gente conversar sobre isso. A gente vai galgando naquele caminho, vai naquele caminho, mas tem a história ainda, um pouco mais da história da psicanálise, que eu acho que é interessante até para conhecer um pouco. E as pessoas que estão recém nos acompanhando, elas entenderem o que acontece, né? Qual é a finalidade do programa, até conhecer um pouco mais sobre, né, o nosso comportamento, né, Newton? E que as coisas não são fáceis, ninguém chega a conclusões interessantes assim, com um passe de mágica, né? Claro. São investigações, anos enormes, pesquisas enormes, uma vida enorme dedicada, até que os resultados vão surgindo aos pouquinhos, né? O que me parece, né, ser comum no pensamento de qualquer pessoa, né, é que tu falar, né, com alguém é sempre bom. Agora, o problema é só falar, né, não cura. Alivia. Outra pessoa que vai te ouvir, se ela faz parte do problema, né, ela acaba também, acho que até, em vez de ajudar, sem querer, ela atrapalha. Mas isso aí depois do intervalo, porque nós vamos a ele. Eu quero mandar um abraço, eu não sou muito de mandar abraços assim, não tenho muito esse cacuete, a maior parte manda, eu acho que eu tenho que aprender também a fazer isso, até para reconhecer os nossos ouvintes, né, Nilton? Mas eu sei que o doutor Fernando Costa, que é um neurocirurgião, né, e dos bons, né? Dos antigos, muito bom, estudioso, bem formado. Ainda hoje eu acho que, né, tem reconhecimento, né, em todo o estado, no mínimo, né? Mas eu quero mandar um abraço, que ele nos ouve, ele é um ouvinte assíduo, né? Então, Doutor Álvaro Lousada está nos acompanhando, nesse momento está nos assistindo em casa pelo Facebook. Né, então tem um monte de gente, assim, até da área, né, que nos honra muito, né, ter esse sintonia, Newton, qualificadíssima, né?
E aí, claro que eu não tenho tanto compromisso, porque eu sou leigo. Que tem mais compromisso é tu em falar na área médica, né? Mas apenas eu sou o questionador. Nós vamos fazendo o intervalo e já voltamos.